Quero falar um tema bem importante, presta atenção. O título da palavra é La Excelência de Emociones Santificadas. Diga isso, La Excelência de Emociones Santificadas. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: absténganse de toda espécie de mal. Que o mesmo Deus de paz los santifique por completo e que guarde irrepreensível todo su ser, espírito, alma e cuerpo, para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Amém? Aqui Pablo está ensinando à igreja de que necessita passar lejos, evitar, eliminar de sua vida toda maldade, toda espécie de mal. E aqui já é um problema porque muitos de nós miramos a nós mesmos e não vemos nada malo. Tu mira a ti mesmo e diz, eu sou a coisa mais linda, linda. E aí tu diz, eu não mato, não roubo, não fumo, não hago daño a nadie. Essa cosita mais linda de Jesus. E isso não é verdade, porque em todos nós outros há maldade no coração. O próprio Senhor Jesus dijo, ustedes, sendo malos, sabem dar coisas buenas a seus filhos? Então Jesus nos chamou de malos. Amém? Não te gusta essa parte da Bíblia, é verdade? Pero é verdade. Adentro de nós outros há sempre uma propensão, muitas vezes, a hacer maldade, a devolver mal com mal e não com o bem. Isso está dentro do ser humano. E o que Pablo diz é assim, ustedes necessitam eliminar toda espécie de mal, e isso vai suceder solo de uma maneira, com uma santificação completa. E ele diz uma santificação de alma, uma santificação de corpo, uma santificação de espírito. E aí é o problema. O cristiano, quando se converte, entrega sua vida ao Senhor Jesus, vai lutar com a santidade em muitas áreas. Uma das áreas que uno se santifica mais rápido e luta contra isso é a santidade física, a santidade de seu corpo. Eu quero sair fisicamente das coisas que desagradam a Deus. Se estou em um relacionamento que não agrada a Deus, eu quero sair. Se estou em algum pecado sexual, eu quero eliminar isso de minha vida. Eu luto em santidade nessa área do corpo, a santidade física. Isso é normal do cristiano. A outra é a santidade espiritual. Se eu estava em las coisas do diabo, em santeria, em não sei o quê, eu quero sair dessas coisas. Se estava em la idolatria, eu quero sair dessas coisas. Eu leio a palavra e a palavra me vai lavando, e eu quero ir eliminando qualquer coisa que não me deixe santificado ou puro na parte espiritual. Então, nós somos muito buenos em santificar ou lutar na santificação em duas áreas, que é a área do corpo e a área do espírito. Mas quando chega as emoções, quando é a santificação emocional del alma, nós não hacemos e não somos igual. Nós não lutamos com as mesmas ganas, com as mesmas forças. Muitas vezes, emocionalmente, nós permitimos basura entrar e convivimos com a basura dentro do coração. E aí é o problema. É onde nós mais sofrimos, é onde o diabo mais saca vantagem sobre nós, sobre a igreja, sobre uma família, sobre marido e mulher, sobre tantas relações. Muitas vezes em la área emocional que ele rouba, mata e destrói. Por que necessitamos ser tão santificados em todas as áreas? Porque vivimos em um mundo imperfeito. Nós vivimos em um mundo caído. E necessitamos ser mais parecidos com Jesus em todas as áreas. Não importa se eu sou cristiano há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. A parte emocional necessita entrar em um processo, uma caminhada de ser santificada. Mis emoções e meu coração, minha maneira de reaccionar, minha maneira de tratar as ofensas, minha maneira de tratar com outras pessoas, necessita, com o passar de los anos, ser diferente, ser santificada. O que passa é que nós, como eu disse, vivimos em um mundo caído, não pensamos tanto na santificação emocional e não prestamos atenção de onde venimos. Por exemplo, todos nós aqui venimos de uma família imperfeita. Quantos aqui vieram de uma família imperfeita? Levanta a mão, por favor. Alguns não levantaram, sua família é a coisa mais linda. Né? Quantos vieram de uma família imperfeita? Levanta as mãos. Levanta as duas mãos. Levanta o pé também. Então, presta atenção. Nós venimos de uma família imperfeita. Aí crescemos. Um dia casamos. Casamos com quem? Com uma pessoa imperfeita. Aí tu diz, quero ter hijos. Guess what? Os hijos são imperfeitos. Salimos a trabalhar em um ambiente de gente imperfeita. Aí disse, um dia eu quero ir à igreja também. Chega à igreja, guess what? Um bando de gente imperfeita. E de alguma maneira,
com todo esse histórico de imperfeição que nós temos, nós esperamos que todo mundo seja perfeito. Que não há erro nenhum, que nadie se equivoca, que nunca me ofenda, que nunca diga uma palavra atravessada, que nada passa e que isso é a coisa mais linda. Eu tenho nuvem todos os dias. Não é assim, não funciona assim. Porque há histórico de mundo caído de imperfeições, especialmente na parte emocional. E se nós não entendemos, quando algo sucede, nós ao momento nos ponemos muito tristes, muito ofendidos, muito decepcionados, e nós estamos aí destroçados, como se isso não fosse possível suceder. Parece que não há em nós uma predisposição de entender, alguém dia me pode pisotear, alguém dia me pode entristecer, ofender, fazer algo. Não. Há uma predisposição em nós muitas vezes de esperar que tudo vai ser perfeito, e não é assim. Então, nossas emoções não estão preparadas, nós não nos preparamos emocionalmente em uma santificação de nossas emoções para ser como Jesus, como lo hacemos com a área física ou com a área espiritual. Então, muitas vezes, na área física, uno já tem uma predisposição de ser santificado e diz, não vou fazer, não quero fazer, me vou guardar por causa do Senhor. E essa santificação que tu busca na área física, tu logras vencer lutas, tentações e tribulações. Quantos dizem amém aqui? Amém. A parte espiritual, a mesma coisa. Se vem uma coisa do diabo, tu diz, isso eu não quero, isso eu não levo para minha casa, isso não entra em minha casa e minha família. Amém. Na parte emocional, não. Entra basura, entra mau sentimento, entra raiva, entra em tudo. Então, não existe em nós a mesma predisposição de santificação em las outras áreas como a área emocional. E aí nós sofrimos. Somos vítimas do diabo todo o tempo. O que passa é que Deus espera de nós santificação emocional. Ele espera. 1 Timoteo 2:8 diz assim, quero pues, Pablo dizendo, quero pues, que os homens orem em todo lugar, levantando manos santas, sem ira nem contenda. Ele disse, eu quero que todos orem em todo lugar. Eu quero que levantem manos santas em todo lugar. Glória a Deus. Como isso vai suceder se não há ira e contenda em seu coração? Ou seja, ele traz esse levantar manos santas relacionado com pecados de relacionamentos. Temas mal solucionados, temas que nós não sabemos administrar, não administramos bem nossas emoções, não administramos bem como reacionamos a las tristezas, ofensas e decepções. Ele disse, se tu não aprende a manejar isso e limpia o coração, tu vai estar orando em seu quarto de oração, não com manos santas. Tu vai estar levantando suas manos donde sea, não com manos santas. Tu dices, ¿por quê? Porque seu coração tem ira e tem contenda, tem maldade. O coração não está limpo. E Pablo foi dos apóstolos que foi incansável em alertar a igreja. Ojo, igreja, cuidado com a parte emocional. E ele sempre tratava, eu quero que vocês solucionem temas pendentes entre vocês, eu quero que se tu tens que perdonar a alguém, perdona rápido, não guarde no coração, se tu tens que sacar qualquer raiz de amargura, saca de adentro, porque senão, se isso tu deixas aí adentro, quem se mete é o próprio diabo e saca vantagem. Então, os problemas sucedem entre nós outros. Sempre dizemos, não, é diabo não, nós outros mesmos somos complicados. Amém, meu amado? Tu tens sua maneira de ser, alguns são mais tranquilitos. Dizem, não, pastor, eu sou a cosita mais tranquilita que há. Assim, manso. Amém? Pero vai guardando dentro do coração todo. E quando explota que ele pega, e todo mundo diz, uau, de onde vino tanta explosão? Guardando no coração. Não era santificado. Ele estava igual guardando. Há outros não, há outro que ele pega e já pega de volta. Também não está santificado. Então, todas essas emoções e coisas adentro do coração que nós outros não santificamos, não aprendemos com a palavra de Deus, os problemas sucedem entre nós outros e quem se aproveita é o próprio Satanás. E Pablo dijo a los Coríntios, 2 Coríntios 2:10, presta atenção, ele hablando com eles, a quem ustedes perdonem, eu também lo perdono. De hecho, se havia algo que perdonar, lo he perdonado por consideração a ustedes em presença de Cristo, para que Satanás não se aproveite de nós outros. Outra versão diz, não saque ventaja alguma sobre nós outros, pois não ignoramos sus artimanhas. Então, Pablo está dizendo, mira a igreja de Coríntios, ustedes têm que perdonar a uma pessoa assim, eu me uno a ustedes e perdono, rapidito. Nem sei o que é, mas se há alguma coisa, eu quero perdonar.
Entonces ele está dizendo, eu tenho em mis emoções uma predisposição de limpiar o coração. Não vou deixar isso quedar aqui adentro. Se há que perdonar, eu vou perdonar. Estou junto com vocês em unidade. E ele disse, essa parte emocional é em presença de Cristo. Ou seja, se une a parte espiritual. Então, na presença de Deus, eu libero perdão, perdono, hago o que tenho que fazer. Porque ele veía um big picture, ele veía rompecabezas completo. Se eu não entro com essa predisposição, quem se vai meter é o diabo. E vai sacar vantagem sobre nós outros. E quantas famílias o diabo não destroça porque não há uma predisposição de arreglar os temas, de conversar, de sentar com calma, de perdonar. E ele vai matando, roubando e destruindo. E às vezes essa pessoa não está mais em santeria, em coisas de diabo, essa pessoa está lutando com a área física, mas na área emocional entra a basura, convive com a basura, duerme com a basura e não limpia o coração. Esses outros pecados são mais escandalosos, mas a gente vê mais. Pero a raiz de amargura, às vezes não vê. Pero daña de la misma maneira. Tu parece mais santo, mais bonitito na foto, pero por adentro não está bem. Porque falta santificação. Então, Pablo está dizendo, se há que perdonar, eu quero perdonar, isso para mim não é um problema só emocional, isso se transformou em um problema espiritual e tenho que solucionar. A los romanos, ele dijo assim, Romanos 12:17, não paguem a nadie mal por mal. ¿A quantas pessoas? A quem te cae bem, não pague mal com mal. ¿Es isso? Não. A nadie. Procurem hacer lo bueno delante de todos. Se é possível, enquanto dependa de ustedes, viva em paz com todos. Não tomem vingança, hermanos míos, sino dejen el castigo ou a vingança em las manos de Deus. Se tu não sabes, Pablo aqui está hablando do Antigo Testamento. Lo que ele acaba de dizer aqui é Provérbios 20:22. Ele está mencionando a Bíblia. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagarei, dice el Senhor. Uma vez mais, Deuteronômio 32:35. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, atuando assim harás que se avergüence de su conduta. Uma vez mais, Provérbio 25, 21 e 22. Uma metralhadora bíblica, versículo atrás de versículo, porque é isso que limpia o coração. E ele diz, não dejes vencer por el mal, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con él. Bien, la versión en inglés me encanta, versículo 21 es así, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. No deje que el malo te conquiste, pero conquiste el malo haciendo el bien. Entonces ese hombre aprendió a limpiar su corazón. Ele disse, esse tema emocional é Bíblia, palavra, versículos. Se não, não limpia mi coração. E a outra coisa, ele aprendeu a ver outras pessoas tratando, quando ele se convirtiu, porque Pablo perseguia a igreja, maltratava a igreja, assolava a igreja, hacía maldade, pero en el camino encontrou cristianos que não devolvia essa maldade com el mal, pero lo devolvia com el bien. E quando encontrou com esses homens, lo impactou, lo transformou de tal maneira que agora ele disse, eu aprendi a não ser conquistado por el mal. Eu agora estou logrando vencer. Eu aprendi a não reaccionar como a gente reacciona. Eu aprendi a não ser reativo. Eu aprendi a viver baseado em princípios bíblicos. E isso de mim, uma pessoa diferente que logrou vencer. E ele começa a ensinar às igrejas, começa a ensinar a seus discípulos. Eu tenho vitória nessa área. Quantos dizem amém aqui? Amém. E, meu amado, tu tens que entender que uma das coisas que nós passamos a los outros é nosso coração. Nós passamos nossa santidade emocional a outras pessoas. Da mesma maneira que tu te santificas em outras áreas. Se tu te santificas em la área física, como eu dije, então, se tu tens essa predisposição de santificar-se nessa área, tu vai passar essa santidade em outras pessoas. Tu não vai querer fazer as coisas que desagradam a Deus com outra pessoa, porque tu te santificas nessa área. Ou seja, essa área santificada em sua vida chega a outras pessoas. A parte espiritual é a mesma coisa. Se tu te santifica de idolatria, de muitas coisas malas, tu não queres passar isso adelante. Tu queres agora filtrar e não passar mais o que desagrada a Deus para outras pessoas. A parte emocional é igual. Se tu não cambias seu coração, santificas seu coração, o que tu vai seguir passando adelante é basura. E pode estar na igreja 10, 15 anos. Porque é uma luta que uno tem que santificar suas emoções.
E muitos homens de Deus passavam esse coração, como Pablo, passando o coração santificado, suas emoções santificadas a la outra geração, dizendo, não devuelva, não seja reativo, não haga dessa maneira. Jesus era assim. Quando os discípulos veían uma situação e venia a maldade no coração, venia a carne querer levantar-se. Por exemplo, os samaritanos perseguiam os discípulos e um dia Jesus tinha que passar por essa aldeia de los samaritanos e Juan disse uma coisa bem sencilla, Senhor, pode fazer uma oração? Sim, qual oração? Passe fuego, haga de ellos churrasco, barbecue, queima todos os samaritanos, Jesus. E Jesus disse, louco, tu não sabes o que disse, esse não é meu espírito. Isso é que as emoções santificadas de Jesus, mesmo perseguido, mesmo ofendido, pero não devuelve a mesma moneda. Davi, quando estava em la cueva de Adulão, com homens amargados, homens endeudados, homens que todo aí podia ser uma ganga, uma gente mala. Pero por la santidade de Davi, por um coração, uma emoção conectada com Deus, santificada, ele transfere seu coração, suas emoções santificadas a esses homens. Quando eles querem fazer uma maldade, Davi não deixa. Quando vem Saúl, por exemplo, sendo o número 2, sabe o que é o número 2, verdade? Aliviando o vientre, a palavra diz, foi ao banho. E a gente vê a oportunidade de matá-lo, Davi disse, não haga, não toque o ungido dele, Senhor. Eu sou freno esses homens que eram violentos. Eu sou homem que era palo. Eu disse, uau, que é isso? Não podemos fazer isso? Sim. Quem los estava transferindo uma santidade emocional? Davi. Uma maneira de pensar, de reaccionar diferente. Davi não abusava de seus liderados. Eles puseram tão fieles a Davi, de que quando Davi um dia suspira, ai que deseo de tomar água de não sei onde, e esse homem sai volando ao campo do inimigo para buscar água. Quando traz o vaso de água, Davi não toma. Davi diz, não puedo, isso é ofrenda ao Senhor. Isso é um líder que não abusa de seus liderados, maduro emocionalmente. Ele sabe, se passou do limite essa gente querendo servir. Aqui há uma linha que não pode passar, não são meus escravos. Eu sou servos de Deus, não tenho que servir-me dessa maneira. E ele não se sente bem em receber essa água. Isso aqui é uma emoção equilibrada. Ou seja, esses liderados passaram uma linha que não necessita passar. E esse coração santificado é transferido para um grupo de homens e foram transformados em um exército. E assim funciona com nós outros. Se eu estou aqui em alabança, sou um cantante, sei tocar os instrumentos, ou sei predicar, eu não transfiro solo tocar um instrumento, saber manejar os equipos, eu transfiro o coração, a santidade, a visão correta, o coração correto para agradar a Deus. Quantos entendem o que estamos falando aqui? Esse coração, essa emoção santificada é o que Deus espera de nós outros. Que nós outros passemos isso a com quem nós outros convivimos. Amém, meus amados? E aí Pablo disse, nós outros temos que lutar por isso, vigilar por isso, porque nós outros não ignoramos as artimanhas del diabo. E essas artimanhas que ele disse, ele saca vantagem, é onde ele mais gana de ustedes teenagers em la escola, gana de ustedes trabalhadores en el trabajo, gana de ustedes aqui em la igreja, é exatamente entra em la parte emocional. Então, quase sempre que nós outros somos ignorantes de las artimanhas, são em las emoções. É onde mais nos agarra. A Bíblia diz assim em Efésios 4:26. Presta atenção. Enójense, pero não pequem. Reconciliem-se antes de que o sol se ponga e não deem lugar ao diabo. Ele está dizendo, o diabo se pode entrar. Quando? Quando as emoções não foram santificadas. Quando o tema não foi solucionado. Quando tu deixas passar e não reconcilia, não soluciona. Quem se vai meter? É o diabo. Então, damos entrada quando? A parte emocional. 1 Pedro 5:7. Descarguem sobre ele todas suas angústias. Descarguem sobre Deus todas suas angústias. E tu sale aí aliviado. Hablei tudo, limpei o coração. Depois ele disse, saliste desse momento tão lindo? Sim. Tu haces isso porque ele tem cuidado de ustedes. Sejam prudentes. Mantenham-se que atentos, porque su inimigo é o diabo e anda como um leão rugente buscando a quem devorar. Ele disse, limpiou o coração, limpei. Cuidado com a próxima, porque vai vir também nessa área emocional. E uma vez está dormido nessa área, não presta atenção. Somos como tontos andando por la calle, trabalhando. Parece que não prestamos atenção que é uma ofensa, uma tristeza, uma decepção, algo vem contra nós outros. E não vigilamos. Por isso temos que despertar. 2 Timoteo 2:26 diz assim, de modo que
se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. O sea, cuando mis emociones no están santificadas y controladas por el Espíritu, yo estoy sumiso a la voluntad de Satanás. Tú dices, ¿cómo es eso? Es como un muñequito. ¿Sabe los muñequitos que uno coloca unas líneas y mueve los muñequitos así? No sé cómo se llama en español. Títeres. Nosotros, lo que ele está hablando básicamente es, despierte, porque muchas veces ustedes son títeres del propio diablo. Quer amargar su vida, coloca um atravessado en el trânsito. Tu já tem uma predisposição a ser atravessada, gritar e meter el palo, já amargou sua vida. É um títere do diabo. Coloca um coworker, uma pessoa que trabalha contigo envenenada, se tu não está preparado para isso, também vai envenenar sua vida, rapidito tu está envenenado. E nós não despertamos para essa coisa, não escapamos da trampa, e ele está dizendo, vocês são cautivos e submissos a lo que o diabo quer fazer. Então, a palavra de Deus nos chama a estar alertas em la parte emocional. Quantos entendem isso? Diga amém aqui. E a Bíblia sempre diz, não deem entrada ao diabo. Por el contrário, o chamado é resistam al diabo e ele tem que huir. Pero essa área nós outros não resistimos. Eu sempre digo uma coisa em la igreja de Naples, muitas vezes quando alguns chegam ao Senhor, dizem assim, eu creio em Deus. Eu digo amém, glória a Deus. Pero creio em minha maneira. De mi manera. ¿Cuántos ya escucharon eso aquí? Levanta las manos, mi hermano. ¿Cuánta gente dice, yo creo en Dios, pastor? Le digo, qué lindo, pero creo en mi manera. O sea, no venga a enseñarme otra cosa que yo creo de mi manera. La parte emocional es donde nosotros más creemos en Dios, de nuestra manera. Nosotros hacemos lo que da la gana. Nosotros no hacemos lo que la Biblia manda hacer. No somos como Jesús. No somos santificados como Él pide. ¿Y qué pasa? Somos víctimas del propio diablo. Entonces hay que mudar, cambiar nuestro corazón. Cuando viene la parte de hablar sobre raíz de amargura, que el libro de Hebreos habla sobre eso, a los hermanos ahí que vivían en ese lugar, él dice así, yo quiero que ustedes no dejen entrar, brotar ninguna raíz de amargura. ¿Ninguna son cuántas? Ninguna. En nosotros no, mi amado, en nosotros brota, crece el palito, dá hojita, sale uma flor, se transforma em um árvore, depois já está um bosque, e nós outros estamos aí alimentando a raiz de amargura, amargurado, nem dorme, pince, reciente, está revivendo isso, 15 anos depois está revivendo essa coisa, nós outros não entendemos, deixamos entrar a ser uma árvore, a ser todo, estamos envenenados, e a palavra de Deus é não deixe nenhuma entrar, e nós outros podemos pensar, como é possível? Como é possível não deixar entrar nada? E ele disse, dá o mapa, Hebreus 12:14. Procurem viver em paz, em harmonia com todos, e busquem a santificação, sem a qual nadie verá a Ele, Senhor. Ele disse, tu vas ter que, em primeiro lugar, não ser conflitivo e peleão onde vá. Lo que dependa de ti, tu vas ser alguém que vai trazer paz. Pero tu não vas poder fazer isso sem santificação. Tu vas ter também que buscar a santificação emocional. Vas ter que buscar de Jesus. Vas ter que buscar em Deus esse coração. E ele sigue dizendo, tenham cuidado. Não vai a perder-se a graça de Deus. Outra versão diz, não deixem de alcançar, ou não deixem de receber a graça de Deus. E aí diz, não deixem brotar nenhuma raiz de amargura, pois poderias estorbar-les ou perturbar-les e fazer que muitos se contaminem com ela. Ele está dizendo, tu tens que ter cuidado, tu não podes perder a graça de Deus. Ou seja, raiz de amargura, problemas de relacionamentos, coisas não solucionadas, tu puedes perder, deja de receber a graça de Deus. E isso é o que sucede com muitos cristianos. 10 anos depois, 15 anos depois, essa coisa insuportável, essa coisa amargada, um coração endurecido. E tu dices, por quê? Porque a graça deixou de fluir. A mesma que 10 anos atrás te tocou e te eriçou, tu saliste, ai, my gosh, eriçado com a presença de Deus. 15 anos depois, tu não eres mais assim. Dice, ¿por quê? Porque não aprendi a santificar mis emoções. Eu salí de las coisas del pecado físico, eu salí de las coisas del diablo, pero mis emoções, pasa lo que pasa, toca, cambia, me amarga, não sei lidar com os erros de los demás, e sou um cristiano que solo sem graça nenhuma. Agora, a graça de Deus não se acaba, isso é, se renueva todas as manhãs, a graça de Deus é sem fim. Amém, meus amados? Quem la pode perder? Eu. Como? Por minha maneira de ser, por meu coração.
E como me volví esse cristiano assim? Mis emoções não são santificadas. Não sei viver e tratar os temas. Eu creio em Deus de minha maneira nessa área. E toda a área que nós creemos em Deus de nossa maneira, também vamos cosechar as coisas de nossa maneira. E ele disse, qual a consequência se nós não escuchamos, se nós seguimos ignorantes nessa área? Además de perder a graça de Deus, tu vai perturbar a ti mesmo, nem vai dormir na noite, e depois vai amargar a vida de outra gente. Tu vas agora contaminar a outros. E isso sucede tantas vezes. E eu te pergunto, qual é o poder que uma ofensa, que uma tristeza, uma decepção tem sobre nossas vidas? Qual é o poder? Enorme. Además de uno estar herido emocionalmente, uno destruye sua vida espiritual, o daño é gigantesco. Ou nós aprendemos a lidar com esses temas, ou o diabo vai roubar muitas coisas de nós. E nós não queremos ser roubados aqui, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Quantos dizem amém aqui? Amém. Glória a Deus. Então, hay que solucionar os temas. Todo o que nós recebemos é por la graça do Senhor. E não podemos deixar que nada estorbe o fluir da graça de Deus. Qual é o problema? O problema é que nós vivimos em uma cultura hoje dia que é quase impossível não ser ofendido. Todo mundo se ofende por qualquer cosita. É como eu digo, é como ir à praia. Uno vai à praia hoje dia, aqui esse sol suave de Miami, de 90 graus, 100, não passa nenhum protetor, tu vai sair de aí como dessa praia? Tostado. E aí uno quer fazer assim em tiro e diz, ai, não, quer dar um abraço e diz, não, para allá. Diz, por quê? Não me quer mais? Não, é porque está queimado. Emocionalmente, muitas vezes, nós somos da mesma maneira. Não pode nem ser assim, que não pode nem tocar aqui. Débiles. Nós não somos fortalecidos. E aí, por qualquer cosita, nós já estamos ofendidos e vivimos uma geração que qualquer cosita uno se ofende. Que é o que passa? Se foi de nós, se vai de nosso coração, o que Jesus sempre pediu, uma predisposição de aguentar mais. Uma predisposição de lo que diz em inglês long suffering, que logra sofrer um pouco mais. Se foi. A ti te pega e tu pega de volta, ao momento. E isso danha suas vacações, isso danha tus passeios, isso danha sua família, isso danha seu trabalho, isso danha seu paz, isso danha todo. Porque uno devolve a mesma moneda. E Jesus havia dito assim em Lucas 6:29, se alguno te golpeia em uma mejilla, presenta-lhe também la outra. E se alguém te quita a capa, deixa que se lleve também la túnica. A todo el que te pida, dale, e a quem se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Outro evangelho diz, se te pide para caminhar uma milha, camina quantas? 2. Será que Jesus está falando aqui? Que era um bando de discípulos tonto, essa gente tonta, que le pega um lado e diz, não dolió, pega del outro também. É isso que Jesus está falando? Não. Ele está dizendo, eu queria que vocês tivessem uma predisposição de aguentar mais. De não ser tão ofendido assim, rapidito. Pero vocês não são assim. E muitas vezes nós outros, por não ser assim, nós outros não somos prevenidos e permitir-nos a nós outros ser ofendidos por qualquer cosita. E aí entra a raiz de amargura. Aí entra toda a basura que se transforma em árvore dentro de nosso coração. Não é deixar de brotar, já brotou, já cresceu, já deu hijos. E nós outros temos que ser espertos, meu amado. E cada um aqui tem sua parte de responsabilidade nesse tema, cada um. Porque Jesus está dizendo, se te pegou, eu espero de ti uma maneira de reaccionar. Pero às vezes, eu estou vivendo minha vida tranquilo aqui, não hice nada. E a outra vem por alguma coisa, por envidia, por raiva, porque está atravessado, porque está com o diabo, com o que seja, me ataca. Eu não hice nada. E te ataca. Essa pessoa quizá tenha ele 100% de seus erros, pero tu também tens seu 100%. Qual é seu 100%? Por que tu deixou entrar tanta ofensa? Porque tu não estava com uma predisposição de entender. Isso pode suceder. Nós outros nos ofendemos por qualquer coisa. Não há em nós outros essa predisposição. E o hecho é que nada, nem nadie tinha direito de quitar de nós outros o propósito de Deus, o chamado de Deus, a obra de Deus, por nenhuma ofensa e herida. Pero nós outros não prestamos atenção. E a coisa que é quase impossível, meu amado, que nenhum de nós outros aqui seja herido. Isso não vai suceder. É muito difícil que tu saia da barriguita de sua mamá e se vá com 100 anos de idade nesse mundo que não passe nada. Que tu não seja ofendido nunca.
Se tú tienes esa expectativa, voy a desinflar el globito tuyo, eso no va a suceder. Desinfla el globito ahí de su hermano y haga así, ¡ting! Porque vivimos en un mundo imperfecto. Entonces, la probabilidad de que tú seas pisoteado es grande. Eso es lo normal. Y Jesús dijo eso en la parábola del sembrador. Dijo así en Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar una semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada. Y las aves del cielo se la comieron. Los discípulos dijeron, no entendimos nada, explica. Y él explica versículo 11, Lucas 8:11. La parábola significa lo siguiente, la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino, esa que fue pisoteada por las personas, son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra. Entonces, en esa parábola Jesús está diciendo, la semilla es la palabra de Dios. El terreno que cayó son ustedes, el corazón tuyo. Y aquí él explica, hay gente que fue robada de muchas maneras y Dios no pudo hacer en la vida de ellos. Si tú lees el contexto, va a decir, algunos empezaron a andar con Dios, vinieron las pruebas, se fueron. Quizás las pruebas no te tumbaron, tú estás firme aquí en el Señor, no te frenó. ¿Cuántos dicen amén? Después él dice, mira, algunos por los placeres de la vida, por las riquezas, no dan fruto, se fueron también, por el dinero, por tanta cosa. Entonces dice, no, eso no me pega, pastor, eso también no me interesa nada, estoy firme aquí en el Señor, gloria a Dios. Él dice, el problema es el otro. No fue dinero que te frenó, ni mujer en el mundo, ni esa cosa, ni la prueba, ni nada, pero el corazón pisoteado acabó con tu vida. No da fruto, para. Y él dice, al momentico llegan unos pájaros. Él dice, ¿qué pájaros son esos? Él dice, el propio diablo y sus demonios. Viene rapidito acerca de un corazón que está ofendido. Y dice, roba todo lo que Dios fue sembrando en ese corazón. Dice, quita la palabra del corazón. O sea, mi amado, Jesús está diciendo, donde hay un corazón pisoteado, donde hay un corazón ofendido, los demonios se acercan. Entonces dice, no, eso no sucede, pastor. Sucede. Tú escuchas la palabra y no entra. Tú estás escuchando la palabra y dices, ay, eso debería ser para otra persona. Fulano de tal debería estar aquí esta mañana para escuchar esa palabra. No, ese pastor está bravo conmigo. No, no estoy bravo contigo. Eso es la Biblia. Pero cuando el corazón ya está envenenado, atravesado, mal solucionado, cualquier prédica, cualquier cosa, los demonios, el diablo da vuelta en la tortilla, como yo digo. Y uno con el corazón ofendido, hasta leer la Biblia, no leer la Biblia con los lentes correctos. Leer los versículos va a pegar un palo en la cabeza del otro. Leer los versículos para dar en la cabeza del otro y no lee para sí. Hay una distorsión de la palabra de Dios por causa de las ofensas y heridas. Y tú dices, ¿quién está haciendo eso? El diablo, los demonios, los pájaros, por causa de un corazón pisoteado. Y el diablo sabe manejar la palabra de Dios porque lo hizo con Jesús, pero fuera de contexto pasa contigo lo mismo. Usa fuera de contexto, usa para el mal y no para el bien. Y esas luchas, mi amado, todo viene por temas emocionales que nosotros no prestamos atención. Y como yo dije, es muy difícil que uno no sea pisoteado. Es muy difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar ofendidos, llorando, dejando ser robados por el diablo o vamos a cambiar? E hay um nível que Davi dijo, esse é mais difícil. Davi dijo em Salmo 55:12. Presta atenção, meu amado. Não me ha ofendido um inimigo, por lo qual eu poderia tolerar. Tampouco me ha atacado quem me aborrece, pois de ele poderia haber-me escondido. Has sido tu, que parecias ser mi amigo, mi companheiro, mi hermano del alma. Tu e eu compartíamos dulces secretos. E juntos andávamos por la casa de Deus. Mira o que Davi está dizendo. O problema aqui, que quem me ofendeu, quem me ha ofendido, o problema não é que não foi um inimigo, porque se for um inimigo, eu já estava preparado. Não ia entrar. Ia pegar a ofensa e resvalar. O problema não foi quem me aborrece, porque eu também já sabia que está atravessado comigo, não ia entrar. Ele disse, quem me agarrou despreparado, desprevenido e dañou minha vida, fuiste tu, que parecia ser meu amigo, parecia meu companheiro, comíamos juntos, andávamos juntos, tu estava em minha casa, nós outros hacíamos como um solo alma, compartíamos coisas secretas, andávamos na casa de Deus e tu me pegaste um palo.
O que David estava dizendo é assim: esse me agarrou despreparado. E eu te pergunto, por que nos agarra despreparado? Porque nós criamos uma expectativa de que quem é muito cerca, isso não vai passar. Nós criamos uma expectativa de que de aqui não vai venir. E isso está mal, isso está equivocado. Pode venir. Pode venir de amigo, de companheiro, de quem vai à igreja, de quem vai ao grupo, de quem vai à casa do Senhor. Pode venir porque nós somos humanos. E nós temos maldade no coração. Quizás essa pessoa não logrou vencer, conquistar a maldade com a bondade, todavia. Então tem que haver em mim sempre um entendimento. Pode venir Paulo. Se eu não sou assim, eu me vou ofender por qualquer cosita. Pero se eu aprendo a ter uma predisposição de enfrentar isso, eu perdono mais fácil. É como era Jesus. Jesus está sendo crucificado, recebendo o malo, e ele diz: perdóneles a eles, porque eles não sabem o que hacen. Como essa ofensa não entrava? Porque já havia uma predisposição em Jesus de dizer: há algo que eles não entenderam todavia. Há algo que seus olhos estão tapados, há algo que sua emoção não madurou, há algo aí adentro que lo hace reaccionar assim, então ele tem misericórdia. Nós não somos assim. Passa uma coisa contigo, tu não crê que essa pessoa se pode equivocar, principalmente se é muito cerca, principalmente se é família, se é amigo, se é do mesmo ministério, tu te enojas rapidito. Por quê? Porque há uma predisposição de entender, de aqui não vai vir. E viene. Porque todos somos imperfeitos. Presta atenção quando tu falhas. Quando tu comete um erro, sabe o que tu disse? Nadie é, qual a palavrita? Nadie é perfeito. Tu disse, nós outros não somos perfeitos. Aí tu disse uma coisa mais linda, tu disse assim, eu sou humano. Amém. Quando o outro se equivoca, tu espera que ele seja perfeito e que nem humano seja, que seja qualquer outra coisa, mas que não seja humano. Então, a tendência de nós outros, meu amado, é mirar o ofensor sempre como malo. A diferença é que Jesus mirava o ofensor não só como ofensor. Jesus mirava o ofensor como uma vítima de algo que não entendeu. Então, aí, lograva ter misericórdia. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Nada disso é fácil, meu amado. Estou falando aqui de um caminho com Deus, de uma madurez espiritual que não é para ninhos. Pero é só isso que vai ser de nós outros lograr suportar a caminhada cristiana sem enfriar. Sem não estar, não sei quantos anos depois, com o coração amargado. É só tendo as emoções santificadas. Amém, meus amados? E para ir terminando, nadie sigue o mesmo depois que foi herido. Diga isso, nadie sigue o mesmo depois que foi herido. Tu tens duas opções, ou vai cambiar para melhor ou para pior. Ou suas heridas vão amargar a vida de todo mundo, ou suas heridas vão sanar a gente. Tu tens que decidir. A Bíblia diz que Jesus, por las suas heridas, nós fuimos sanados. Ou seja, as ofensas não hizo de Jesus amargado, hiriendo nos outros. As ofensas, os malos entendidos, as decepções, hizo de Jesus lograr passar com isso com tanta santidade em suas emoções, que quando miramos a Ele é um modelo para nós outros. É um exemplo. E suas heridas nos sanam. Então, eu disse, eu quero isso. Eu não sou assim. Eu quero o que tu tens, Jesus. Dá-me esse coração. Por las heridas, nós outros somos sanados. E tu, sana outras pessoas com suas heridas ou amarga a vida de outras pessoas? Essas emoções santificadas, meu amado, nós outros necessitamos anelar isso para viver a excelência que estamos falando esse ano, a excelência de Espírito. O tema que eu disse ao princípio, essa área nós outros creemos em Deus de nossa maneira e não de la maneira bíblica. Pero Deus nos quer levar a esse lugar de ser parecidos com Ele. Amém, meus amados? De ser parecidos, reflejar o caráter de Cristo. Mira o que diz Mateus 5:43. Jesus dizendo, ensinando, passando seu coração santo a seus discípulos, passando sua santidade emocional. Presta atenção. Ustedes han oído que foi dicho, amarás a tu prójimo e odiarás a tu inimigo. Pero eu les digo, amem a seus inimigos, bendiga a los que los maldicen, hagan bien a los que los odien, orem por quem los persigues. E tu dizes, se tu haces isso, ele está dizendo, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos e buenos e que hace llover sobre justos e injustos. Ele está dizendo, se tu aprende como eu sou e hace da mesma maneira, quem vai ver a ti vai ver, esse é um hijo de Deus. Esse é diferente. Esse ele pega e se resvala a coisa, não entra. E diz, assim era Jesus.
E Jesus dijo, tu luz vai brilhar e a gente vai ver que tu eres um hijo de Deus. Quantos querem isso aqui, meu amado? Quando nós vemos Lucas 17, mira o que Jesus disse a seus discípulos, passando seu coração santo. Lucas 17, 3. Assim que tenham cuidado. Se tu hermano peca contra ti, repréndelo. E se arrepende, perdónalo. Se em um solo dia peca 7 vezes contra ti, e 7 vezes vuelve a ti, el mismo dia e te dice, me arrepiento, ¿qué dice ahí, mi amado? Pega um palo na cabeça e diz, não, você está louco. Não, perdónalo. Mira lo que os apóstolos responderam quando Jesus falou desse nível de santidade emocional. Os apóstolos lhe disseram, Senhor, aumenta-nos la fé. Ele disse, não, aqui não aguantamos. Presta atenção, isso é Lucas 17. Lucas capítulo 9, estão expulsando demônios, curando enfermos, fazendo milagros, porque receberam de Jesus poder e autoridade. Então, se tinha fé para limpiar enfermos, curar leprosos, lá por endemoniado, fazer o que seja, pero fé para perdonar, para aguantar, não tinha. Quando Jesus trajo esse nível de santidade emocional, dijo, não temos essa fé. E é assim mesmo, às vezes nós não temos. Por isso eu digo, é a área que nós creemos em Deus de nossa maneira. Que Deus nos ajude, igreja. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Deus necessita cambiar nosso coração para que podamos ser agradáveis a Deus nessa área. Amém, meus amados? E quando alguém te pegue, o que Jesus nos ensina é assim, tu não vas pegar da mesma maneira. Então é muito difícil, pastor, muito difícil. Quando me dão, eu dou de volta. Pero quando tu haces isso, tu estás reaccionando da mesma maneira que essa pessoa reacciona. Tu não está passando nenhuma santidade. Então, lo que a gente hace contigo revela quem eles são. Se tu devolves a mesma moneda, tu te revelas como eles também igual. Tu eres a mesma coisa. Tu eres uno del mundo. Pero quando te pega e tu reacciona de outra maneira, então eles revelam quem eles são, pero tu também revela quem tu eres. Eu não sou assim mais. Deus ha transformado meu coração. Amém, meus amados? Quanto recebem isso aqui em seu coração? E esse é o coração de Deus. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou. Ele nos amou primeiro. Então, Deus amou um inimigo. Deus amou quem lhe hacía daño. E esse sou eu. E esse é o estándar que Ele espera de nós outros. E para isso necessitamos pedir a Deus, dá-me esse coração santificado. Amém, meus amados? Quanto recebem essa palavra aqui em seu coração? Quando nós nos alinhamos com esse coração, é onde nós passamos a ver intervenções poderosas de Deus em nossa vida, em nossa família, em temas difíceis, complicados. Quando tu te alinhas com esse coração, que não é fácil, é onde tu vai ver o mover de Deus a seu favor. Os cielos se abrem e bendições empiezam a chegar, porque nós desenvolvemos essa excelência emocional que Deus espera. Amém, meus amados? E aí sucede o que passou com José. Gênesis 50, 20. É verdade que vocês pensaram hacer-me mal, pero Deus transformou esse mal em bem, para lograr o que hoje estamos vendo, salvar a vida de muita gente. O que José está dizendo é, planearam o mal, isso é verdade, foi maldade, pero minha reação foi tão agradável a Deus, que Deus correu isso e transformou em bem. Assim Deus quer ser com nós outros. Le pode venir com o mal, pero se encontra uno que tem um coração alineado, sanado, curado, maduro, com emoções santificadas, el mal não pega. E Deus todavia te bendice, hace el mal transformar-se em bem. E aí nós outros seguimos sempre em vitória nessa área. Não há quem frene o reino de Deus e a vontade de Deus em nossa vida. Nada nem nadie vai parar a obra de Deus em nosso coração. Tu recebes isso em seu coração? Alaba, Senhor, aí, glória a Deus. Amém. Passa adelante, hermanos de la alabanza. Vamos orar, vamos terminar esse serviço de hoje, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração por cada um que aqui está. Não é fácil, meu amado, quizás essa é a área mais difícil da caminhada cristiana. Eu estava nesse serviço em português, uma senhora final me buscou e disse, pastor, me contou a história, me fizeram tanto dano, tanto dano, tanto dano. É muito difícil, assim, nessa situação, estar cerca outra vez. Eu digo, eu entendo. Muitas vezes não há como conviver. Pero a maldade saiu do coração. Ele disse, eu perdonei,
Eu veo hoje, encontro, não me duele, eu logro saludar e não passa nada. Eu creio que eu perdonei. Eu dije, de verdade, a maldade se foi. Muitas vezes não podemos conviver mais, dependendo do nível da luta e da ofensa. Pero tu já sabes que a maldade se foi de tu coração. O dolor não está mais. Não há mais em ti essa mala conduta, pero tu eres como Jesus. Logo a ter misericórdia, logo a orar, logo a interceder. Muitas vezes não há como conviver mais, pero há como orar, interceder e clamar ao Senhor por essa vida. Amém, meus amados? Guarda isso em seu coração. Santifica essa área em sua vida, da mesma maneira que tu santifica outras. E nós vamos ver os melhores dias de nossas vidas. Amém? Pode orar por ti? Ponga sua mão em seu coração. Padre, graças por tu exemplo, por su modelo, por su espírito. Perdona-nos, Senhor, todas as vezes que por poucas coisas nós nos ofendimos, reacionamos de maneira não santificada. Pero queremos hoje, Senhor, ser homens e mulheres mais cerca de Ti. E pedimos como os apóstolos, aumenta-nos a fé. Necessitamos essa fé que logra caminhar a milha extra, que logra sofrer um pouco mais. Senhor, dá-nos esse coração que estava em Ti e que podamos viver essas intervenções poderosas, sobrenaturais que Tu tenhas para nós outros nessa área. Padre, nós outros aqui repreendemos o diabo. Se ele ha ganado vantagem sobre qualquer matrimônio, qualquer família, qualquer casa aqui, como igreja, Senhor, nós pedimos agora que Tu mandes reforço espiritual e que Tu ates o diabo, Senhor, em nome de Jesus, e decimos em unidade para fora, para trás dessa casa. Hoje, Senhor, profetizamos madurez. Profetizamos aqui, Senhor, um crescimento espiritual. Tu está sacando agora escamas de los ojos, está abrindo o entendimento. Eu creio nisso, Senhor, e santidade emocional vai começar a fortalecer nossos corações. Senhor, não queremos mais ser roubados por el diabo, nos cansamos e queremos, Senhor, viver os melhores anos que Tu has pagado na cruz por cada um que aqui está. Te agradecemos, Senhor, porque Tu eres bueno. Tu não nos trata nuestra maldade com maldade, Tu devuelve nuestro mal com el bien. Queremos ser assim também, Senhor. Ayúdanos, restaura-nos, em nome de Jesus.